Olá, seja bem-vindo ao canal Pra Vencer. Eu sou o professor Alexandre Lima e neste vídeo estarei resolvendo a última parte, a quarta parte da resolução da prova da EAR 2019.1 Física, ok? Então, na verdade, eu dividi a prova em 4 módulos para que não fique um vídeo muito cansativo, ok? Bom, e agora eu vou resolver a quarta parte, que começa aqui nessa questão, que é a questão número 19. Vamos lá? O aparelho utilizado para a medição do peso de um objeto é denominado balança, manômetro, micrômetro e dinamômetro. E aí, né? Essa questão gera uma certa polêmica, vamos lá, né? Porque ele quer o aparelho que é utilizado para a medição do peso. Primeiramente, né, na resolução dessa prova, eu já comentei sobre isso, inclusive, né? Mas a gente vai dar uma recapitulada aqui. Qual é a diferença de massa e peso, né? Uma diferença bem simples, bem fácil de entender. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, ok? A quantidade de matéria que um corpo possui é denominada massa. A massa, ela não varia, ok? Por exemplo, eu tenho 8 quilos, a minha massa é de 8 quilogramas. A minha massa na Terra será igual à minha massa na Lua, que será igual à minha massa em Júpiter, será igual à minha massa em qualquer lugar do universo, porque a massa é a quantidade de matéria e não varia, ok? Já o peso, não. O peso é uma força que possui natureza gravitacional, né? Então é a força com que os objetos estão sendo puxados, por exemplo, os objetos que estão na Terra, né? Estão sendo puxados em direção ao centro do planeta Terra. Essa força é denominada peso. Lógico que os objetos estejam dentro do campo gravitacional da Terra, ok? Então essa é basicamente a diferença. O peso, ele depende da massa, ok? Por isso que o peso, ele é variável. Embora a massa não seja, ele é variável porque além de depender da massa, ele depende também de quem? Da aceleração da gravidade. De maneira que o peso é igual ao produto da massa pela aceleração da gravidade. Para a gente finalizar aqui, bom, qual é a unidade padrão do Sistema Internacional para medida de massa? Quilogramas. Unidade padrão, quilogramas. Qual é o instrumento utilizado para fazer a medição da massa? É a balança, ok? Então, o instrumento que serve para medir a massa é a balança. Já o peso, não. O peso, o Sistema Internacional de Unidades adotou como padrão, que unidade? Newtons, tá? Porque é uma unidade de força, né? É uma força de atração. Por isso que a unidade é o Newton. E o instrumento utilizado para medir o peso é o dinamômetro, ok? É o dinamômetro. Então, essa seria a resposta da minha questão, né? Porque aqui, ó, na massa é balança e no peso é dinamômetro, tá? Então, qual a diferença de balança para dinamômetro? Eu já mostrei esse slide na resolução de física. Isso aqui é uma balança, tá vendo? Que tem a balança digital, a balança de pratos, e esse aqui é o nosso dinamômetro, que serve para medir o peso, né? Você coloca aqui o objeto que você quer medir o peso nesse ganchinho e aí ele vai dar um indicador aqui, tá? Bom, então a minha resposta para essa questão seria a letra D, dinamômetro. Só que acontece um detalhe. Qual é o detalhe? Esta questão foi anulada pela banca. Por que, professor, essa questão foi anulada pela banca? Porque hoje o conceito de massa ele está muito próximo ao conceito de peso. Isto é, não necessariamente o conceito, né, mas a ideia que as pessoas têm de massa está diretamente relacionada à ideia que as pessoas têm de peso, né? Por exemplo, quando você vai a uma farmácia medir a sua massa, você não fala qual a sua massa, você fala qual o seu peso, né? Não seria estranho você entrar assim e falar, poxa, a minha massa é de 80 quilos. Você não fala isso, você fala, o meu peso é de 80 quilos. Então esses dois conceitos assim estão meio misturados, percebeu? Então é por isso que a banca, né, por conta disso, resolveu anular essa questão, tá? Porque poderia ter sido a letra A também, a balança, tá? Mas assim, o correto realmente seria o dinamômetro, mas a banca resolveu anular. Por esse motivo aí, eu particularmente, na minha opinião, eu não concordo muito. Mas tudo bem, sem problema nenhum, tá? Pelo menos agora você já sabe a resolução da questão. Ok, então essa é a nossa questão número 19, que foi anulada no concurso da EAR 2019.1. Questão 20, uma questão já mais interessante, né?
Considere as seguintes afirmações sobre uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot entre duas fontes de calor, uma a 27 graus Celsius e a outra a 57 graus Celsius. Primeiramente, qual é o assunto que trata essa questão? Máquinas térmicas, ok? O que é uma máquina térmica, né? As máquinas térmicas, elas foram citadas pela primeira vez há muitos anos atrás, né, por Heron. Inclusive, algumas máquinas térmicas são conhecidas como máquinas de Heron. Mas, na verdade, elas foram plenamente desenvolvidas na época já da Revolução Industrial. As máquinas térmicas, elas moveram a Revolução Industrial, né? Surgiram as máquinas a vapor, aquele negócio todo, né? Qual é o objetivo de uma máquina térmica? A partir de uma energia que é dada na forma de calor, ela transforma este calor em energia mecânica, ok? Ela consegue transformar 100% em energia mecânica? Não. Uma parte dela é perdida. É por isso que uma máquina térmica ela funciona entre duas fontes de calor, uma fonte quente e uma fonte fria. Então o calor sai da fonte quente, parte dele é transformada em trabalho e parte dele é perdido para a fonte fria, tá? Então assim que, em geral, funcionam as máquinas térmicas, ok? Bom, o que é importante a gente saber sobre máquinas térmicas? Além desse conceito que eu acabei de falar, uma coisa que é muito cobrada em prova, que é o rendimento. Inclusive, nessa questão aqui, ele fala sobre o rendimento. O que é o rendimento? É o quanto dessa energia inicial foi transformada em calor. Quanto maior a quantidade de energia que foi transformada em calor e menor a perda, maior será o rendimento da minha máquina, né? Então, o objetivo é sempre otimizar as máquinas para que elas possuam um rendimento cada vez maior. Para você ter uma ideia, na época da Revolução Industrial, o rendimento médio das máquinas era em torno de 8 a 10%. Quer dizer, mais ou menos 90% era perdido. Mas não pense que hoje em dia isso melhorou muito não, que não melhorou muito, né? Hoje em dia nós temos máquinas térmicas aí, as que funcionam muito bem, muito perfeitamente. Elas têm um rendimento máximo aí de 25 a 30%. Tá? Então, ainda aqui há muito a se trabalhar em relação a isso, né? Para melhorarmos essas máquinas térmicas aí. Bom, como é que eu faço para calcular o rendimento, né? O rendimento é a razão entre a quantidade de trabalho realizado em um ciclo e a quantidade de calor absorvido nesse ciclo, ok? Bom, ele fala aqui na nossa questão do ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot é o ciclo do que a gente chama de máquina ideal, né? Que ela tem o maior rendimento possível, tá? Então as máquinas que têm o maior rendimento possível, elas obedecem a esse ciclo que é batizado por ciclo de Carnot. E existe uma formulazinha para a gente calcular o rendimento da máquina. O rendimento é 1 menos T1 sobre T2, onde T1 é a quantidade de calor da fonte fria e o T2 é a quantidade de calor da fonte quente. Então, com isso, eu consigo calcular o rendimento dessa máquina, né? Porque ele me diz o seguinte aqui. Considere as seguintes afirmações sobre uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot entre duas fontes de calor. Aí ele me deu a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Então, uma 27 graus Celsius e a outra 57 graus Celsius, tá? E aí, nesses itens aí, ele fala o rendimento dessa máquina é de aproximadamente 52. Aqui ele já fala que é 10 e aqui ele fala que é 10, tá? Então, já posso calcular o rendimento para poder ver qual é verdadeiro e qual é falso ali, usando essa formulazinha. Vamos lá? Lembrando um detalhe, as temperaturas que eu coloco aqui são as temperaturas na escala absoluta, né? No Sistema Internacional adotou como padrão o quê? O Kelvin, desculpa, né? Aqui está em Celsius. O padrão é o Kelvin. Então, o primeiro passo é passar essas temperaturas para a temperatura Kelvin. Como é que se passa de Celsius para Kelvin? Aí você precisa lembrar daquela formulazinha, né? Que é essa aqui, ó. TK igual a TC mais 273. Isto é, a temperatura em Kelvin, como é que eu calculo? Eu pego a temperatura na escala Celsius e somo a 273, ok? Então, é isso que a gente vai fazer para substituir ali. Se eu colocar o 27 e o 57 ali, vai dar errado. Toma cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, 1 menos a temperatura 1. Qual é a temperatura 1? 300 graus, né? 27 mais 273, 300 graus,
ok? Temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. 57 mais 273 vai dar 330, ok? E agora, só fazer a conta. 300 dividido por 330 dá aproximadamente 0,909, né? Então vou colocar aqui aproximadamente 0,9 e aí 1 menos 0,9 vai dar 0,1. O rendimento em geral a gente dá em porcentagem, né? Como é que eu faço para transformar isso para porcentagem? Basta andar 2 casinhas com a vírgula, então vai dar 10%. Então isso quer dizer que essa minha máquina ela possui um rendimento de 10%. Beleza? Então aqui, ó, ele diz que o rendimento é de 52%. É falso o primeiro item, ok? No segundo e no terceiro itens, aqui ele diz que o rendimento é de aproximadamente 10 e aqui também. Essa primeira parte está certa. Preciso analisar a segunda parte aqui. No último item ele fala que o rendimento da máquina vai aumentar se houver um aumento da diferença de temperatura entre as fontes de calor. Isso a gente vai pensar só no final. Vamos pensar aqui na segunda parte para ver qual das duas é verdadeira e qual é falsa, né? Porque uma não bate com a outra. Uma está dizendo que vai rejeitar 1.000 e a outra rejeita 4.500. Bom, vamos lá. Se eu tenho que o rendimento da minha máquina é de 10%, né, ele está me dizendo aqui, nesses dois itens aqui, caso a máquina receba 5.000 joules, né, de calor da fonte quente, rejeitará quanto? 1.000 ou 4.500 para a fonte fria? Dá até para a gente fazer de cabeça, né, mas não vamos fazer não, tá? Para saber a quantidade de calor que é rejeitada, o que eu tenho que fazer? Pegar os 5.000 que ele me deu aqui e calcular o quê? 10% de 5.000, né? 10% de 5.000 será aproveitado e o restante será rejeitado. Então, ele vai aproveitar 10% de 5.000, 10% de 5.000 dá 500 joules, ok? Se ela aproveita 500 dos 5.000, ela vai rejeitar quanto? 4.500, ou então eu calculo 90%, tá? De 5.000. Então, ela vai aproveitar 500 joules e rejeitar 5.000 joules. Esse item aqui está errado, falso, né? E este item aqui está correto. Tá? Então, é F na segunda ali e na terceira eu coloco um Vzinho. Tá tranquilo até aí? Beleza. Vamos analisar esse último item. Ele diz assim, ó, o rendimento dessa máquina irá aumentar. Ele está me dizendo que esse rendimento aqui vai aumentar, né? Se houver aumento da diferença de temperatura entre as fontes de calor. Toma cuidado com isso. Olha para cá. A formulazinha, não é essa aqui? 1 menos T1 sobre T2. O que ele está me dizendo nesse item? Se eu aumentar essa diferença de T1 para T2, ele está me dizendo que o rendimento vai aumentar. Bom, nesse exemplo aqui, né, essa questão que ele cita aqui para mim, a gente já calculou, né, 300 graus e 330. Quando eu tenho 300 e 330, eu inclusive já calculei essa razão para você aqui, dá 0,9 mais ou menos, né? E aí o meu rendimento ficaria 1 menos 0,9. Com isso aqui nós calculamos um rendimento de 10%. Show de bola? Vamos pensar num exemplo, vamos aumentar essa diferença de temperatura, porque ele está me dizendo aqui que quando eu aumento a diferença de temperatura, o rendimento também aumenta. A diferença aqui é só de 30 graus, tá vendo? Beleza? Aqui é só de 30. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Olha o que eu fiz aqui. Eu mantive 300 Kelvin aqui e aumentei para 600. Veja que a diferença agora não é mais de 30, é de 300 Kelvin. Percebeu? Quando eu aumento essa diferença, 300 por 600 dá 0,5. 1 menos 0,5 vai dar 0,5. Vai dar um rendimento de 50%. Eu aumentei a diferença de temperatura e o meu rendimento realmente aumentou. Realmente isso daqui que ele está falando, né? Para esse exemplo que eu dei aqui, está batendo. Só que olha para isso, olha para cá. Eu vou aumentar mais essa diferença. A diferença aqui não é de 300 graus? Eu vou aumentar, olha só, eu vou colocar um valor de 600 aqui em cima e de 1.200. Eu aumentei para 600 Kelvin a diferença, percebeu? Aumentei. Só que 600 por 1.200 também dá 0,5. E 1 menos 0,5 vai dar também um rendimento de 50%. Então, meu amigo, presta atenção. Eu aumentei a diferença entre a temperatura da fonte fria e da fonte quente, mas isso não provocou um aumento do meu rendimento. E sabe o que a EAR fez? A EAR deu como gabarito verdadeiro ali, letra D. Só que, olha, essa questão cabe recurso. Percebeu? Justamente por conta disso. Eu aumentei a diferença,
das temperaturas e o rendimento permaneceu o mesmo. E aqui nesse item ele está dizendo que quando eu aumento a diferença, o rendimento aumenta, tá? Então, com certeza cabe recurso, ok? Show de bola? Até então, até a data de hoje da resolução dessa questão, né, eles não anularam essa questãozinha 20 aqui da prova de física, ok? Bom, vamos para a nossa próxima questão. Analise as seguintes afirmações. Ondas mecânicas se propagam no vácuo, portanto não necessitam de um meio material para se propagarem. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. Ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. Assinale a alternativa que contém todas as afirmações verdadeiras. Então, nessa questãozinha a gente vai fazer um mini resumo para a gente relembrar da matéria de ondas. Bom, as ondas elas são classificadas. A gente vai falar um pouco aqui da classificação das ondas. Elas são classificadas de diversas maneiras, quanto a vários aspectos, né? O primeiro aspecto que eu vou classificar aqui as ondas é quanto à direção de propagação da energia, né? Vamos lá? Então, quanto à direção de propagação, as ondas se classificam em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. O que são ondas unidimensionais? São ondas que propagam-se em uma única dimensão. Tá? Então, por exemplo, se você já brincou de corda alguma vez na sua vida, né? A corda é uma onda classificada aqui quanto à direção de propagação em unidimensional. Ela se propaga em uma única dimensão, percebeu? Como se aqui fosse, por exemplo, o eixo X e a minha onda estivesse se propagando só aqui no eixo X, percebeu? Então, ó, é isso. Propaga-se em uma única dimensão, ok? Ficou legal essa arte aí? Demora trabalho para fazer essa arte aqui, né? Essa ondinha ficar indo e vindo. Ah, show de bola. Bom, unidimensionais, uma única dimensão. Bidimensionais propagam-se no plano, né? No plano XY, ok? Então, por exemplo, né? Uma onda desse tipo aqui, né? Você jogou uma pedrinha numa bacia de água, né? Ela vai formar ondas que vão se propagar em duas dimensões, no eixo Y e no eixo X. Essas ondas são chamadas de bidimensionais, né? Quando elas são classificadas em quanto à direção de propagação. E existem ondas que são tridimensionais, isto é, elas se propagam nas nossas três dimensões, isto é, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Por exemplo, uma lâmpada, né, a luz. Quando eu acendo uma lâmpada, a luz ela se propaga em 3D, nas três dimensões, né? Tanto no eixo X, quanto no eixo Y, quanto no eixo Z, ok? Então, quanto à direção de propagação, unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Existe uma outra maneira da gente classificar as ondas quanto à natureza, tá? Bom, quanto à natureza, as ondas podem ser chamadas de mecânicas. O que são ondas mecânicas? São ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Necessitam de um meio material, como por exemplo, uma corda, né? Aquela cordinha que eu estava mostrando ainda há pouco, né? Propagava-se unidimensionalmente. Aquilo ali, ela precisa de um meio material para se propagar, que é o que? A corda. Precisa de uma matéria para se propagar, né? O som, por exemplo, também é uma onda mecânica. Como é que funciona o som, né? Eu emito o som aqui e ele se propaga como no ar? Através da vibração das moléculas de ar, ok? Então o som ele precisa de um meio material. Se eu tivesse no vácuo, por exemplo, o que é o vácuo? É a ausência de matéria. Lá no espaço, por exemplo, eu tenho vácuo. Lá, tecnicamente falando, não existe som, tá? Então o som ele é uma onda mecânica, ele precisa de um meio material para se propagar. Elas não se propagam no vácuo, ok? Memoriza isso, anota isso no seu caderno. Ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Show de bola. Então tá aqui, né? Um exemplo aqui, um desenhozinho bem bonitinho. Bom, então exemplo, uma onda de uma corda, ondas sonoras, etc. Show de bola. Vamos para as outras, que são eletromagnéticas. O que é uma onda eletromagnética? São aquelas que não necessitam de meio material para se propagar. Elas se propagam até mesmo no vácuo, tá? Por exemplo, a luz, né? A luz ela não precisa de meio material, ela não precisa do ar para se propagar. Ela se propaga no vácuo, graças a Deus. É por isso que a gente recebe a luz do sol aqui na Terra, né? Se a luz ela não e o calor também, né,
não se propagasse no vácuo, nós não receberíamos luz nem calor aqui na Terra, ok? Então, são aquelas que não necessitam de meio material para se propagar, elas podem se propagar tanto no vácuo, que é a ausência de matéria, como também em certos tipos de materiais. Então aqui a nossa luz do Sol, ok? Luz solar, ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, etc. Tá? Então são ondas chamadas de eletromagnéticas. Ok, quanto à direção de propagação, será que a direção de propagação coincide com a direção de vibração? Sim ou não? Elas vão ser classificadas aqui, tá? Quanto à direção de propagação. Em ondas transversais, que são ondas transversais? São aquelas que têm a direção de propagação perpendicular à direção de vibração. Então você observa aqui nesse desenho, né? Aqui nós temos o campo elétrico, tá vendo? Por exemplo, aqui no eixo X, e temos o campo magnético, né, perpendicular aqui no eixo Y, por exemplo, né, vibrando aqui no eixo Y. Então, essas ondas que se propagam dessa maneira são chamadas de ondas transversais, tá? Então, a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Exemplo, ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, elas são sempre transversais. Belezinha? Ondas longitudinais. Nessas ondas, a direção de propagação coincide com a direção de vibração. Nos líquidos e gases, a onda se propaga dessa forma. Beleza? Então, por exemplo, aqui uma mola, né? Então, eu tenho aqui que a direção de propagação é igual à direção de vibração. Então, esse tipo de onda aqui é chamado de onda longitudinal. Show! Então, ondas sonoras é o nosso exemplo clássico aí. Voltando à nossa questão, então. Vamos lá, agora que a gente já fez o resuminho, vamos voltar à questão e ver qual é verdadeira, qual é falsa, para a gente matar logo isso aí. No primeiro item, ele diz assim, ondas mecânicas se propagam no vácuo. A gente viu que justamente o contrário, né? Elas não se propagam no vácuo, né? Diz aqui que não necessitam de um meio material para se propagar. Elas necessitam de um meio material. As que não necessitam são as eletromagnéticas. Então, esse primeiro item aqui é falso, ok? Segundo item, ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. A gente acabou de falar disso, né? Então aqui, as ondas longitudinais, a gente viu, ó, direção de propagação coincide com a direção de vibração. Realmente esse item está verdadeiro, tá? Show de bola. Então esse é V. Terceiro item diz assim, ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. Super correto. Super correto, elas se propagam até mesmo no vácuo. Exemplo, luz. Então este item é verdadeiro. Último item, as ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. Aqui ele falou duas coisas, que elas são transversais e que elas não se propagam no vácuo. Bom, elas realmente não se propagam no vácuo, só que as ondas sonoras são transversais? Não, né? A gente viu que as ondas sonoras são longitudinais. As transversais são as ondas, por exemplo, eletromagnéticas, a onda de luz, por exemplo, né? Então, está errado por conta dessa primeira parte aqui, que ele diz que as ondas sonoras são transversais. Não, elas não são transversais, tá? Elas não se propagam no vácuo, isso está certo. Okay? Mas aquela primeira parte ali é errado. Como ele está falando do E aqui, né? Obrigatoriamente as duas coisas teriam que ser verdadeiras. Então este item é falso. Então vamos olhar qual vai ser o nosso gabarito aqui? Então ficou assim, ó, F, V, V e F. Então ele pergunta aqui quais são verdadeiras, né? Meu gabarito é a letra C, 2 e 3, tá? O item 2 e o item 3 são verdadeiros. Belezinha? Tranquilo? Questão 22. Uma criança gira no plano horizontal uma pedra com massa igual a 40 gramas presa em uma corda, produzindo um movimento circular uniforme. A pedra descreve uma trajetória circular de raio igual a 72 centímetros, beleza? Sob a ação de uma força resultante centrípeta de módulo igual a 2 newtons. Se a corda se romper, qual será a velocidade em metros por segundo com que a pedra se afastará da criança? Observação: desprezar a resistência do ar e admitir que a pedra se afastará da criança com uma velocidade constante. Bom, então primeiramente o desenho é esse aqui. Eu tenho uma criança que está girando com um barbante uma pedra, né? Fazendo esse movimento circular aqui uniforme, ok? E aí, quais são as informações que ele me deu aqui que são importantes para o meu problema? Ele me deu a massa da pedra, 40 gramas. Ele me deu o raio da curva, ok? Que é de quanto? 72 centímetros.
e me deu o valor da força centrípeta. O que é a força centrípeta? É a força que está em direção ao centro da curva, ok? Beleza? Essa aqui é a força centrípeta, tá? E aí ele pergunta o seguinte, se essa corda aqui arrebentar, qual será a velocidade com que essa pedra irá se afastar da criança, considerando essa velocidade, né, uma velocidade constante. Bom, um ponto qualquer, a velocidade, ela forma aqui um ângulo de 90 graus com a força centrípeta. Tranquilo até aqui? Como é que se calcula a força centrípeta? Você precisa lembrar da formulazinha, ok? Da formulazinha de força centrípeta, que é o quê? mv² sobre r. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Com essa formulazinha você resolve facilmente esta questão. Então vai ficar assim, ó, força centrípeta vale 2, é igual a massa ele me deu, que é de 40 gramas, ok? Tem que lembrar aqui o seguinte, aqui está na unidade padrão, tá vendo, que é newtons. Eu tenho que passar tudo para o sistema internacional, né? Unidades padrão de sistema internacional, que no caso aqui teria que passar para quilos e aqui para metros, ok? Vamos fazer isso. Passando isso aqui para quilos é só voltar 3 casinhas, ok? Então vai ficar 0,04, ok, a massa. A velocidade é o que eu estou querendo calcular, vai ficar v² dividido pelo raio. O raio é 72 centímetros, passando para metro, eu volto 2 casinhas aqui, vai dar 0,72. E agora é só fazer a conta ali, muito fácil, né? 0,72 passa para lá multiplicando, vai dar 1,44, igual a 0,04v². Vou passar esse cara para lá, tá multiplicando, vai dividindo. 1,44 dividido por 0,4, se você quiser, você pode até cortar a vírgula, porque eles têm a mesma quantidade de casas decimais. Daria o quê? 144 dividido por 4, que vai dar 36. Se v² é igual a 36, v é igual a mais ou menos raiz de 36, né? A gente vai considerar aqui o positivo somente. Eu vou ter uma velocidade de 6, ok? 6 o quê? Metros por segundo. Essa é a minha velocidade, gabarito letra A. Beleza? Então, assim, uma questãozinha que você precisa conhecer a fórmula. Sem essa fórmula, infelizmente, não tem como você deduzir muita coisa aqui nessa questão, tá? Então, uma questão assim meio que de decoreba, né? Tem que saber a fórmulazinha aí da força centrípeta. Questão 23. Considerando as velocidades de propagação da luz em dois meios homogêneos e distintos, respectivamente iguais a 200.000 km por segundo e 120.000 km por segundo, determine o índice de refração relativo do primeiro meio em relação ao segundo. Considere a velocidade da luz no vácuo igual a 300.000 km por segundo. Então, é uma questão bastante simples de refração, tá? A gente precisa entender o conceito de refração, que faz parte de um segmento da física que a gente batiza por ótica, né? Então, vamos entender um pouquinho do conceito de refração aqui. Eu coloquei um exemplo aqui para você. Então, eu tenho um raio de luz incidente aqui, que está no ar, que eu posso chamar de meio 1, e esse raio de luz está incidindo aqui nessa superfície e atravessando para um meio 2, que eu chamei aqui de água. Então, eu dei o exemplo aqui clássico, que é o exemplo da luz atravessando do ar para a água. Né? Muita gente pensaria o seguinte, que essa luz seguiria essa trajetória reta, mas não, ela sofre um desvio de angulação, ok? Isso é que é batizado como refração, ok? A luz passa de um meio para o outro, sofrendo, em geral, um desvio de angulação. Por que em geral, professor? Não é sempre, não? Não. Né? Se ela incidir, por exemplo, aqui a 90 graus, ela vai continuar a 90 graus, ok? Mas fora isso, ela vai sofrer um desvio de angulação. Tá? Então a luz, né, o raio que a gente chama de raio incidente, esse aqui é o raio que a gente chama de raio refratado, ok? Ocorre, além da refração, também, geralmente, junto com a refração, ocorre também a reflexão. Tá? Então, uma parte desse raio é refratado, uma parte dele é refletido. Inclusive, uma outra parte é absorvido. Né? Então, são aqueles 3 fenômenos que a gente estuda lá na refração, né? Reflexão, refração e absorção, ok? Então, essas coisas geralmente trabalham em conjunto, tá? Mas as questões, normalmente, quando querem fazer uma referência à refração, só falam desses 2 aqui, beleza? Quando eu tenho uma superfície plana polida, né, bem polida, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Já o ângulo de refração, ele é o quê? Diferente, beleza? Exceto aquele caso que eu falei, né, quando ele incide perpendicular. Beleza, como é que é a formulazinha da refração? Você lembra? N é igual a C sobre V,
onde C é a velocidade da luz no vácuo e o V é a velocidade da luz no meio, ok? O índice de refração é uma grandeza adimensional, percebeu? Por que ele é adimensional? Porque ele é a razão entre duas velocidades. Se é a razão entre duas velocidades, ele não tem unidade. É uma grandeza adimensional. Show de bola! E é isso que ele está querendo aqui, tá? Então vamos lá. Vamos limpar aqui a nossa tela e vamos fazer os cálculos aqui. Vamos calcular o índice de refração 1, tá? Então vai ficar assim, ó, N1 igual a velocidade da luz, que é quanto? 300.000, dividido pela primeira velocidade, né? No primeiro meio, que é quanto? De 200.000 km por segundo. Então, cortando esses zeros todos, né? 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Não tem unidade, como eu falei, é adimensional. Esse é o índice de refração 1, né? Ele quer aqui o relativo, então ele quer o 1 em relação ao 2, tá? Vamos calcular o índice de refração 2? C sobre V2. Então vai ficar a velocidade da luz, 300.000, dividido pela velocidade no segundo meio, que é quanto? 120.000 km por segundo. Show de bola. Fazendo as continhas aqui, 2,5. Como ele quer o índice de refração relativo, então é esse em relação a esse. Então vou fazer aqui N1 sobre N2, vai ficar 1,5 dividido por 2,5, que vai dar 0,6. Professor, precisava fazer essas contas todas? Não. Se você já fizesse direto aqui N1 sobre N2, o 300.000 ia ser cortado, tá vendo? E aí ia multiplicar pelo inverso do segundo, ia ficar 120.000 sobre 200.000, que também dá quanto? 0,6. Beleza? Poderia ter feito direto a conta, e eu aqui optei por fazer separadamente os cálculos. Então, nosso gabarito ali realmente é a letra A. Então, essa é a nossa questãozinha número 23. Vamos à última questão da prova de física. A figura a seguir mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância hipotética, inicialmente a 15 graus Celsius no estado sólido, em função da quantidade de calor que esta recebe. Determine o valor aproximado do calor latente de vaporização da substância em calorias por grama. Então aqui a gente precisa relembrar daquele conceito que eu já falei para você na resolução desta prova da EAR, né? A diferença entre calor sensível e calor latente. Então está aqui o nosso gráfico. Ok. Então a temperatura inicialmente é de 15 graus. O que está acontecendo aqui? Vamos interpretar, né? Eu tenho aqui a minha substância no estado sólido a 15 graus. E aí eu começo a jogar calor, tá vendo? Para cá o calor está aumentando. Começo a jogar calor e o que esse calor está fazendo aqui nesse trecho inclinado? Está fazendo a temperatura aumentar. Só que eu ainda tenho a minha substância no estado sólido. Chega um momento que eu adquiro a temperatura de fusão. E aí ela começa a passar para o estado líquido. Quando ela começa a passar para o estado líquido, ela não passa instantaneamente, né? Ela demora um pouquinho, né? O sólido vai virando líquido, virando líquido, virando líquido, virando líquido, né? Vagarosamente. O que está acontecendo nesse trecho aqui que a gente chama de patamar, né? Eu estou jogando calor, mas a temperatura permanece constante. Eu estou jogando calor, mas a temperatura permanece constante. O que está... Então, qual é a mudança que a quantidade de calor está promovendo ali? A mudança de estado físico, ok? A minha substância está passando do estado sólido para o estado líquido. E aí, quando chega no finalzinho aqui, o sólido já acabou, vira somente líquido. Então aqui eu tenho sólido mais líquido e aqui daqui para cima, a partir deste ponto aqui, eu vou ter a minha substância já no estado líquido. E aí a temperatura começa a subir de novo, ok? E o líquido vai aquecendo, 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 até que chegue a temperatura de ebulição. E aí ele começa a passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então nesse patamar aqui eu tenho líquido e gás, ok? E aí aqui inicialmente muito líquido e pouco gás, né? Até que ele vai se convertendo, 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 né? Está havendo uma mudança de estado físico, eu estou jogando calor e esse calor está promovendo uma mudança de estado físico, né? Até que chega aqui no finalzinho e aí eu só tenho gás e aí a temperatura vai subindo de maneira que daqui para cima eu tenho a substância no estado gasoso, ok? Bom, então qual é a diferença, professor, de calor sensível para calor latente? Bom, o calor sensível é o calor fornecido ao corpo que gera apenas a variação de temperatura, ok? Não provocando mudança de estado físico. Então, a gente vai ter calor sensível onde? Nessas partes inclinadas aqui em vermelho.
naqueles trechos em vermelho ali, eu tenho calor sensível. Por quê? Porque eu estou fornecendo calor e essa quantidade de calor fornecida está fazendo a temperatura aumentar. Céu, calor sensível. Qual é a fórmula que se usa para calcular isso aqui? Essa aqui, ó. Quantidade de calor igual a M vezes C vezes o ΔT, onde aqui eu tenho esse calorzinho que eu quero calcular aqui, né, que é o calor específico, ok? Calor sensível, calor específico. Quantidade de calor é massa vezes C vezes o ΔT. ΔT é a variação de temperatura, ok? Tranquilinho aqui? Não foi nem isso que ele pediu nessa questão, né? Ele pediu calor latente. O que é o calor latente? É o calor fornecido ao corpo, gerando mudança de seu estado físico. O calor latente eu tenho nesses dois patamares aqui que estão em azul. Eu estou fornecendo calor e essa quantidade de calor está fazendo o quê? Fazendo a minha substância mudar de estado físico, ok? Então, assim, o conceito, né, é muito próximo ali. A ideia é parecida, mas eles são, na verdade, diferentes. Como é que se calcula o calor latente? Q é igual a M vezes L. Onde esse Q, ó, tanto de uma quanto da outra, é essa quantidade de calor que está sendo fornecida aqui. Inclusive, tem como eu calcular, né, a quantidade de calor nesse trecho aqui, tá vendo? De 6.000 a 2.000, a quantidade de calor usada aqui foi de 4.000. 6.000 menos 2.000. A mesma coisa aqui, ó. De 15.000 para 11.000, 15.000 menos 11.000, 4.000, tá? Belezinha? Belezinha, belezinha. Finalizamos o nosso resumo. Vamos à nossa questão. Então tá aqui. Ele quer o calor latente de vaporização, ok? Bom, ele me deu a massa, né? Essa massazinha aqui, a gente já viu que a fórmula é essa. Ele me deu que aquela massa ali é de 200 gramas, ok? Já tenho esse valor aqui. Não precisa passar em quilos, porque ele está pedindo aqui em calorias por grama, ok? Então tá tudo certo com relação àquilo ali. Bom, já tenho essa massa. Preciso da quantidade de calor, tá? A quantidade de calor eu tenho aqui e aqui, né? Mas ele quer o calor de vaporização, ele quer esse aqui de cima. Então, de 1.500 para 11.000, aliás, de 15.000 para 11.000, eu tenho qual a quantidade de calor? 4.000. Show? Entendeu aí? Então eu tenho o Q que vale 4.000 calorias e tenho a massa que vale 200 gramas. E aí eu acho o quê? O calor latente, que é justamente o que ele está querendo nessa questão. Então vai ficar 4.000 é igual a 200 vezes L. Esse 200 está multiplicando, vai para lá dividindo, né? Cortei 0 com 0. 40 dividido por 2, 20 calorias por grama. Meu gabarito é a letra B. Tá aí. Olha o sorrisão estampado no rosto. Espero que você tenha gostado. Finalizamos aqui a nossa prova de física da EAR 2019.1. E se você gostou, se inscreva no meu canal. Se você já se inscreveu, deixe o seu like, clique no sininho para ativar todas as notificações, né? E melhor, deixe um comentário aqui embaixo, né? Se tem alguma prova que você queira que eu resolva para você, tá? Dentro da medida do possível, eu vou estar sempre colocando resoluções de provas aí anteriores de concursos militares, de concursos de vestibular, de escolas técnicas, de escolas federais, para que você tenha um bom material de estudo, ok? Eu sou o professor Alexandre Lima e te agradeço por ter assistido esta resolução de prova. Um super beijo para você e até a próxima!